Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte e hoje nós vamos falar aqui principalmente do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Ontem a competição terminou, nós já temos as duas equipes que subiram para o módulo 1 e você vai ver, se falava muito do Norte Sport e o Norte chegou até a última rodada que foi ontem, dependendo dele para subir. E não conseguiu. E quem se privilegiou com isso, com o empate, foi o Aimorés lá de Ubá. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar também sobre a composição da comissão técnica do Vulcão, né? Ontem, na entrevista que nós fizemos aqui com o Alex Silva, ele citou dois nomes, o auxiliar técnico e o preparador físico. Você vai conhecê-los daqui a pouquinho. Aliás, eu quero agradecer aqui a infinidade de pessoas que passaram mensagens, né? Que nos cumprimentaram a Sul Minas TV pela entrevista belíssima que foi realizada ontem com o Alex Silva, né? O novo técnico do Vulcão. Nós fizemos a nossa parte. E quem valorizou a entrevista, sem dúvida alguma, foi o próprio entrevistado, né? O Alex Silva, um cara muito bacana, um cara genial, de um coração enorme, super simpático, né? Isso tudo valoriza o entrevistado. Mas eu quero agradecer as inúmeras manifestações de carinho que nós, como entrevistadores, recebemos também. Então, fico muito feliz e é a nossa vida, né? Esse é o nosso métier, o nosso cotidiano, né? Então eu faço aquilo que Deus me deu como dom para fazê-lo. E quando a gente arruma um entrevistado que corresponde às nossas expectativas, as coisas ficam muito mais fáceis. Nós vamos falar aqui do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Olha, ontem a última rodada. No período da tarde nós tivemos um jogo, o Betim empatou com a URT em 2-2 e à noite, lá em Patos de Minas, outro empate, porém sem abertura de contagem entre Mamoré e Norte Sport. Vamos ver aqui os gols do jogo do Betim contra a URT. O Betim jogando de branco, né? Um gol de cabeça, 1-0, jogando em casa, a festa do Betim. E aí, cobrando pênalti, a URT acabou fazendo o empate, o Betim abriu 2-1, a URT, um gol trabalhado, chegou ao empate. Eu tive a informação que no último minuto a URT teve a possibilidade de fazer o gol, que seria, que colocaria a própria URT no módulo 2, no módulo 1 do Campeonato Mineiro, mas perdeu aquele que seria o gol da vitória. Lembrando que no ano passado o Betim bateu na trave, dentro de casa, estava levando a classificação, sofreu o empate no último minuto diante do Uberlândia, e quem subiu foi o Uberlândia. Só que desta feita, a experiência do ano passado foi importante. O Betim empatou e subiu. Vamos ver como é que ficou a classificação do grupo C. Olha lá, o Betim chegou a 7 pontos, subiu para a primeira divisão. Está na elite do futebol mineiro pela primeira vez na sua história. A URT ficou em segundo com 5 e o Valério, que já tinha terminado a sua participação, terminou com 4 pontos. Subiu, portanto, aí o Betim. No outro grupo, o Aimorés ficou com 7 pontos. O Norte Sport, com o empate de ontem lá em Patos de Minas, diante do Mamoré, ficou com 5. E o próprio Mamoré, com 3 pontos, ficou fora de qualquer possibilidade. Quem subiu nesse grupo? O Aimorés, que já tinha terminado a sua participação, ficou ontem no chapéu de camarote, torcendo para que o Norte não ganhasse do Mamoré por 3 gols pelo menos. Era difícil a missão do Norte Sport, e comemorou o Aimorés pela primeira... Olha, eu não tenho informação aqui das antiguidades do Aimorés, que é um dos times mais antigos de Minas Gerais, mas eu acredito que nunca esteve também na primeira divisão. Então nós teremos 2 novidades o ano que vem na primeira divisão. Aliás, não sei se nós temos aí os novos integrantes
da primeira divisão. Nós temos esse banner aí, mas eu vou falar aqui para os amigos que estão nos acompanhando aí, quem que subiu. Quem que está hoje na primeira divisão? Nós temos hoje o Atlético de São João del Rei, o América Mineiro, o Betim, que subiu, ocupou um dos lugares que era da Caldense, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o Democrata de Governador Valadares, o Itabirito, que já estava desde o ano passado, o Pouso Alegre, o Aimorés, que subiu, é o outro integrante, o Tombense, o Uberlândia e o Vila Nova. Esses são os novos integrantes do Campeonato Mineiro, todos os integrantes. Os novos não, os novos são o Aimorés, de Ubá e também o time do Betim, né, que foram os que subiram. Legal? Então é isso daí. Bom, falando também do Vulcão, ontem na entrevista que nós fizemos aqui, o Alex falou dois nomes aí. Um deles do Roger Vander de Oliveira, que é o auxiliar técnico, será o auxiliar técnico aí. Ele tem a licença CBF, e aí uma foto dele ao lado do próprio Alex, né? Tá meio escura a foto, foi tirada aí contra o sol, mas dá pra gente perceber que eles são amigos lá de longa data, fizeram o curso na CBF juntos, e o Alex indicou a vinda aí do Roger Vander de Oliveira. E o outro profissional é o Fernando Júlio Darcílio, que é o Julião, né? Fernando Julião Darcílio, ele que estava lá no Paraná e que também já trabalhou junto aí com o Alex Silva. A foto mostra os dois juntos aí, ó, licença da Comebol, licença da CBF. Então, uma comissão técnica bem preparada mesmo para dar continuidade no Vulcão. Falei hoje com o Alessandro Gaiga, eles estão correndo atrás de um local, né, para colocar os jogadores, que os jogadores estão para chegar aí. E ele tem algumas chácaras aí que eles estão vendo, e as que têm agradado, aluga para eventos também, quer dizer, não tem jeito de fazer um aluguel até o final da temporada. Então é complicado, né? Mas eles vão encontrar a solução para dar sequência ao trabalho, até porque o Alex Silva falou aqui para a gente, ele pensa aplicar o trabalho já com mais intensidade a partir já da segunda-feira. Então tem que correr mesmo. Os empresários, alguns deles estão aí na cidade também, correndo atrás, procurando acertar os últimos detalhes para a sequência do trabalho do Vulcão, pensando no Campeonato Mineiro, que a segundona começa no dia 31 de agosto, mas o Vulcão estreia no dia seguinte, estreia no dia 1º de setembro, quando recebe o Tupinambás, de Juiz de Fora, no Ronaldão. O Ronaldão interditado, a gente já falou isso aqui, o Alessandro nos disse ontem que a Secretaria de Esportes está já tomando as providências e que também a própria Prefeitura, como um todo, está sabendo da situação, e que no dia 15 de agosto teremos uma nova vistoria, segundo o Alessandro, e deve ser novamente aprovado o Ronaldão. Não tem porquê, né? Se deu para fazer jogos até agora, o gramado é o mesmo, tudo é a mesma coisa. Então, vamos esperar acabar esse campeonato da segunda divisão, para então aí sim a Prefeitura, quem sabe já numa outra pressão da Federação Mineira, possa elaborar um plano de reconstrução, de recuperação do estádio Ronaldão. Por enquanto, é isso aí. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o primeiro bloco de intervalo e daqui a pouquinho eu volto, porque tem mais informações. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Plano São Luís não para de crescer.
Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Sul Minas Esporte, lembrando a você que hoje começa a segunda rodada do Interbairros, né? Hoje nós teremos lá no Bandolão, 7h30 da noite, o jogo entre o São Bento e o Jardim Kennedy 2, é esse jogo que abre a segunda rodada. Amanhã nós teremos no mesmo local, também às 7h30 da noite, aliás, 7 da noite, tá, gente? 7 horas da noite. Nós teremos o jogo entre Jardim São Paulo e Santa Rosália, amanhã. Na sexta-feira, nós teremos também o Monjolinho, no mesmo horário, 7 horas lá, no Bandolão, jogando diante do Santa Rita. Então, o jogo da sexta. E no sábado, 2 jogos. A tabela está marcando aqui também para o Bandolão. Primeiro jogo, às 5 horas da tarde, entre Gama Cruz e Maria Imaculada. E depois, às 7 da noite, a segunda partida que finaliza a segunda rodada do campeonato. Aí será o jogo entre Aroeiras e Vila Rica. Então tá dado o recado aí para você que tem acompanhado, que gosta de acompanhar o Interbairros, que está recebendo o nome aí de Luiz Carlos Cardoso Graminho, né, o saudoso Carlão da USAB, que foi dirigente da União da Sociedade Amigos de Bairro e que foi um dos idealizadores dessa competição. Ele inclusive fazia os campeonatos e arrecadando alimentos que eram doados a entidades assistenciais da cidade, né? Muito legal. Bom, gente, no sábado nós teremos um jogo de futsal Master lá na Caldense. Eu até já falei desse jogo aqui, ó, Caldense e Santos Futebol Clube. Portanto, sábado, dia 27, 4 horas da tarde, lá no ginásio Ronaldo Junqueira, na sede da Caldense. Então é um confronto de Master, mas é um confronto que coloca em evidência jogadores que estiverem em ação há tão pouco tempo, né, jogando ou pela Caldense, pelo futsal de Poços de Caldas e pelo Santos, que teve boas equipes de futsal também, alguns até derivaram para o futebol de campo. Quem sabe não tem o nome dos jogadores que aqui estarão, mas certamente o Beloto que é o diretor de futsal da Caldense, vai se satisfazer porque deverá vir uma boa equipe do Santos neste sábado e eu estarei lá. Eu queria também falar aqui do Guilherme Del Sarto, né, que foi segundo colocado num torneio que aconteceu lá no Paraná. Ele participou aí do beach tênis lá no Paraná. Aí ele está entregando o troféu que ele ganhou para o presidente Rovilson Jesus Ribeiro, o presidente da Caldense. E aí ele no pódio lá no Paraná, né, entre os dias 19 e 21 de julho, o Guilherme Del Sarto disputou lá em Maringá, o Maringá News Generation de beach tênis do Paraná, e obteve o segundo lugar na categoria sub-16 de duplas. Então, parabéns aí ao garoto Guilherme Del Sarto, né? Realizou um total de 7 jogos pela competição, atuando contra jogadores de Santa Catarina, de Brasília e de outros estados. E o atleta também disputou o circuito nacional CBT, lá no norte do Paraná também, lá em Londrina, e avançou até as quartas de final. Então, na manhã de terça-feira, como nós vimos ali, o Guilherme esteve lá na sede do clube, acompanhando do pai dele, o Diogo Del Sarto, e apresentou o troféu aí ao presidente da veterana, o Rovilson Jesus Ribeiro. Muito legal, né? Parabéns aí
ao Guilherme Del Sarto, né, que brilhou mais uma vez. Eu queria falar aqui do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem, 2 jogos. Bom, antes da Série B, vamos fazer o seguinte, deixa eu falar aqui trazer mais uma informação do especializado da Caldense, porque isso aqui é importante a gente falar. O Sub-17 da Caldense está viajando para disputar a Copa de Futebol Futuros Craques. E a competição, o time Sub-17, que você está vendo aí, essa foto inclusive foi, se não me falha a memória, foi na abertura de um campeonato que está acontecendo de jovens aí em Poços de Caldas. Mas o Sub-17, ele viajou para disputar a 46ª Copa de Futebol de Base Futuros Craques. A competição acontece de amanhã até o dia 28, lá em Ouro Fino, né? Participando aí Ouro Fino, Albertina, Jacutinga, são as cidades que estão sediando essa competição. E na categoria Sub-17 participam 12 times. A Prefeitura de Jacutinga, o Cefate Rústico Voltaço, a Caldense, o time de Monte Sião, Prefeitura de Albertina, né, Danilo Silva, que mais? Danilo Silva Academy, Prefeitura de Lorena, o DS Sports, a Prefeitura de Cabreúva, Fios Corporation, Transformação Escolinha de Futebol Batista. Então, na noite de quarta-feira, que foi ontem, foi realizada a abertura oficial da competição, que foi aquela foto lá que nós vimos, né? Aquela foto lá que nós vimos com a bandeira da Caldense lá. Então, com a participação do desfile e apresentação dos integrantes de todas as delegações. Olha, a Caldense, na primeira fase, hoje é 24, hoje é 25, né? Hoje ela está estreando, a Caldense, jogando contra Danilo Silva Academy. Acho que a pronúncia é assim mesmo, eu não sou muito bom de inglês não, hein, gente? Aliás, sou péssimo. No dia 26, amanhã, Caldense e Prefeitura de Lorena. No dia 27, Caldense e Prefeitura de Cabreúva. Sucesso aos garotos do Sub-17 da Caldense, que está aí envolvida, essa equipe está aí envolvida nessa competição na cidade de Ouro Fino, na região ali, Jacutinga e Albertina, tá bom? Então agora sim, vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, antes da gente ir para mais um bloco de intervalo. Na Série B do Campeonato Brasileiro, nós tivemos ontem 2 jogos aí. O Brusque bateu o Paysandu lá em Santa Catarina por 1-0 e o Amazonas empatou. O Guarani arrumou até um resultado bom, né? Lá diante do Amazonas. Só que o Guarani está numa situação delicada no campeonato. Não basta conseguir empate. O Guarani tem que correr atrás de vitórias, tanto em casa quanto fora, para se recuperar. Quer ver como é que está a classificação? O Guarani é o último lá. 20º colocado com apenas 8 pontos. Mas vamos dar um tapa aí na classificação. O Santos é líder, abriu 4 pontos à frente do Vila Nova. A rodada foi boa para o Santos. Vila Nova empatou, o América empatou, né? O Novo Horizontino deu uma subidinha, mas está na 4ª posição lá, com 27. E depois tem Mirassol, tem o Operário do Paraná, tem Sport, Goiás, Avaí, Ponte Preta, Paysandu, CRB, o Ceará, o Amazonas, o Coritiba e a Chapecoense. E na zona vermelha, vejam lá, ó, o Botafogo tem 18, o Brusque tem 18, o Ituano tem 12 e o Guarani tem 8. Para você ter uma ideia da distância do Guarani para sair fora da zona do rebaixamento, tem que recuperar 11 pontos, ou seja, 4 vitórias, para ficar no lugar que está hoje a Chapecoense. Só que, claro que os outros também estão participando do campeonato, né? Hoje, por exemplo, tem 2 jogos. Hoje tem 2 jogos dando sequência ao campeonato. Tem Goiânia, o Goiás joga diante do CRB, e lá em Fortaleza, o Ceará, que é dirigido pelo meu amigo Léo Condé, pelo Renatinho Negrão, que é daqui de Poços, auxiliar técnico do Léo, estão lá empreendendo uma reação no Ceará. Vai jogar diante do Botafogo de Ribeirão Preto, onde o Léo Condé já trabalhou também. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um pequeno bloco de intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, que tem mais informações. Até já.
aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Sul Minas Esporte para falar da Série A também, né? Porque a Série A do Campeonato Brasileiro, nós tivemos ontem 5 jogos, hein? 5 jogos pela Série A. Então, ontem foi uma rodada cheia lá. O Cruzeiro bateu o Juventude por 2-0, 2 gols de pênalti, hein? O São Paulo empatou com o Botafogo, estava perdendo para o esse time do Botafogo está encardido, hein? Estava perdendo para o Botafogo desfalcado de alguns jogadores lesionados e empatou o São Paulo no finalzinho, empatou 2-2. O Vitória perdeu do Flamengo 2-1 no último minuto, o Flamengo fez o segundo gol, né? O Fluminense ganhou do Palmeiras de 1-0, olha o Verdão tropeçando aí. E o Atlético Goianiense empatou com o Bahia em 1-1, os resultados de ontem do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos ver aqui os gols da vitória do Cruzeiro. 2 gols de pênalti aí. Primeiro, praticamente no meio do gol, né, o goleirão no canto, 1-0. E o segundo, no ângulo superior esquerdo, indefensável, né, 2-0 para a equipe do Cruzeiro. E os gols, aliás, o gol, né, da vitória do Fluminense, vamos conferir aí. O Fluminense desceu aqui pela esquerda, cruzamento, aproveitamento excepcional. Esse garoto está fazendo gol, esqueci o nome dele agora. Bom, 1-0 para o Fluminense. E os gols do empate 2-2, São Paulo e Botafogo. Vamos conferir? Olha, o São Paulo fez o primeiro de pênalti, 1-0, aí o Botafogo virou. Também de pênalti, empate, 1-1. O segundo, a zaga do São Paulo abriu, e aí não tem goleiro que pegue, né? E no contra-ataque, São Paulo fazendo aí o gol de empate, 2-2 para o Tricolor buscando ainda esse gol de empate. O João Martins falou sobre, pelo Palmeiras, sobre a derrota de ontem diante do Fluminense. Sim, foi um dos jogos menos conseguidos da temporada do Palmeiras. Ofensivamente fomos abaixo do que costumamos produzir. Não foi por causa dos desfalques, temos um elenco muito competente em todas as funções, mas foi um jogo abaixo. O Fluminense teve melhor, mereceu a vitória, lutou, teve a sorte do jogo. Nós aos 43 minutos não podemos, num jogo que não estamos bem, não podemos sofrer um gol de transição daquela forma, porque nós temos um lema que é: quando não se consegue ganhar também não se perde, e não podemos cometer alguns erros que aconteceram, e foi um jogo pouco produtivo, principalmente ofensivamente, e quando não conseguimos agredir o adversário ganha motivação, ganha coragem, acredita, e foi isso que se passou hoje. O Palmeiras não conseguiu produzir hoje o suficiente para sequer empatar o jogo. Auxiliar técnico do Abel Ferreira. Bom, vamos saber também o que falou o Arthur Jorge, né, o técnico do Botafogo, que é um bom resultado, né, empatou lá em São Paulo, né? Vamos conferir. Tal como prevíamos, um jogo muito difícil para nós, um jogo que antecipadamente falámos sobre a dificuldade que queríamos ter aqui hoje. Num campo também ele muito difícil, frente a um rival direto, uma equipa que luta também para estar nas primeiras posições da classificação, e essa dificuldade sentimos ao longo dos 90 minutos, é verdade. Tivemos alguns momentos em que fomos capazes de controlar melhor o jogo do que outras. Hoje acho que foi essa a dificuldade que tivemos, foi termos capacidade para podermos ter mais controle sobre o jogo, até porque o jogo abre com 2 penaltis logo nos primeiros 10 minutos, acaba por pedir para que o jogo pudesse ter mais dinâmica,
mas faltou-nos um bocadinho disso, mais critério com bola, acima de tudo, para podermos ter aquilo que é mais próximo do nosso ADN em termos de jogo, sermos capazes de conseguirmos trabalhar de forma a conseguir chegar à baliza contrária com mais critério, com mais qualidade. Não conseguimos tanto isso. Naquilo que foi o comportamento defensivo, tivemos, principalmente em zonas mais altas, também alguma dificuldade por isso, mas também reconhecer que do outro lado são uma equipa com bons valores individuais, coletivamente também muito forte, e portanto é mais um ponto somado. Isto, no final de contas, é isso que vai fazer com que possamos olhar para a nossa classificação de forma a que possamos ficar satisfeitos ou não em função dos pontos que consigamos. E este foi um ponto mais somado, portanto um ponto ganho para mim naquilo que é este trajeto. Terminamos esta primeira volta com 40 pontos muito importantes para aquilo que é o percurso de Botafogo. Falta outra metade, consistência será sempre muito importante nós a ter, e se hoje não tivemos mais por cima do jogo, tivemos pelo menos a consistência de manter os resultados e não perder, conseguir tentar somar e conseguir somar mais um ponto nesta altura. Depois do Cabral, os treinadores portugueses continuam descobrindo o Brasil, né? Tem uma escola de treinadores em Portugal, né? A maioria fez junto esse curso lá e estão dando certo, né? O Arthur Jorge aí está indo bem no Botafogo, o Botafogo do Dr. Glaucir Antunes Modesto, né? Esse ano está firme, hein, doutor? Não vai bancar aquela coisa do ano passado, terminou o primeiro turno lá em cima, depois afundou. O Botafogo ontem jogou sem alguns jogadores que estão lesionados e deu conta do recado, hein? Então está indo bem sim esse ano, na minha opinião, melhor do que no ano passado. E precisava mesmo, né, o Botafogo retomar aquela caminhada vitoriosa de outrora, né? Lembrando que em 95 o Botafogo foi campeão em cima do meu Santos, lá no Pacaembu. Eu estava transmitindo o jogo e o Márcio Rezende de Freitas deu uma mãozinha, né, doutor Glaucir? Mas isso aí é passado, né? Vamos tocar o barco para frente, porque atrás vem gente. Bom, vamos ver como é que ficou a classificação? Olha quem está liderando lá, ó. 3 pontos na frente do segundo colocado. Botafogo, 40 pontos. É bem verdade que o Flamengo tem um jogo a menos. Mas mesmo assim, o Botafogo está numa situação privilegiada e está na frente do Flamengo, na frente do Palmeiras, que tem 36. E o Fortaleza, que agora tem 33, está no G4. E os dois que teriam vagas ali hoje para pré-Libertadores, que seriam Cruzeiro e São Paulo. Depois a turma da Copa Sul-Americana. Bahia, Atlético Paranaense, Bragantino, o Atlético Mineiro, o Vasco e o Juventude. Aquela turminha ali que está numa faixa intermediária, Internacional, Criciúma, Corinthians e Cuiabá. E alguns times ali com 4 jogos a menos, é o caso do Internacional. A teoria é que ele vai subir, né? Na tese, é que ele vai subir mais e poderá, na pior das hipóteses, o Internacional figurar na zona da Copa Sul-Americana. E hoje, na zona do rebaixamento, a zona vermelha que eu chamo, tem Vitória, o Grêmio, que tem 2 ou 3 jogos a menos, olha lá, o Fluminense e o Atlético Goianiense. O Fluminense está devagarinho, mas está subindo. Uma nova vitória ontem, né? E assim o Fluminense vai definitivamente abandonando a zona do rebaixamento. Bom, falando ainda do Brasileirão, tem um jogo hoje. Hoje o Corinthians, do meu amigo Silas Lafayette. Tá melhorando o timão, hein, Silas? Tá melhorando. Vai jogar com o Grêmio. Os dois precisam vencer, porque o Grêmio está numa situação delicada também. Então vai ser um jogão. Eu imagino hoje, lá na arena do Corinthians, esse jogo fechando a 19ª rodada. Bom, vamos falar também dos playoffs da fase semifinal da Copa Sul-Americana, porque ontem nós tivemos 3 jogos. Ontem o Bragantino, no finalzinho, hein, gente, bateu o Barcelona de Guayaquil por 3-2. E no cômputo geral, aqueles números na frente ali, 4-3, na somatória de resultados, ficou 4-3 o placar para o Bragantino. Então o Bragantino passa de fase. O Universidade do Equador empatou com o Libertad em 1-1.
Só que em casa o time paraguaio tinha vencido. Por isso que na somatória dos placares, 3-1 para o Libertad. E no outro jogo o Boca ganhou do Independiente Del Valle por 1-0. Tinha acontecido um empate em 0-0 no primeiro confronto. Então o Boca Juniors passa de fase também. E quando ele passa de fase é sempre um perigo, porque jogar lá na Bombonera não é fácil não. Vamos ver os gols da vitória do Bragantino? Vamos ver aí, conferir os gols da vitória do Braga? Tem isso? Vamos lá então. Vamos conferir aí. O Bragantino estava 2-2, né? Estava 2-2, aí o adversário empatou, né? Aí depois o Bragantino saiu à frente, fez o segundo, não, sofreu o segundo aí. Aí agora sim, o Bragantino empatando e no finalzinho do jogo, o Braga acabou fazendo o terceiro gol, decretando a vitória por 3-2, uma vitória interessantíssima, que coloca mais um time brasileiro na fase seguinte da competição, né? Também nós temos aqui, para lembrar que temos 3 jogos hoje, não sei, tá aí, ó, o Atlético Paranaense joga diante do Cerro Porteño, lá no primeiro jogo, lá no Paraguai, terminou 1-1, então se houver novo empate, pênalti, quem ganhar passa de fase. O Cuiabá joga com o Palestino do Chile, lá na Arena Pantanal, e no primeiro jogo lá no Chile foi 1-1, então quem vence é a mesma situação do jogo de cima ali, ó. E no outro jogo, a Always Ready joga diante da LDU de Quito, está praticamente consumado, né? A LDU ganhou de 3-0 lá em Quito, claro que aproveitou ali a altitude, tudo isso conta muito, né? Mas é o que vai acontecer pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Eu queria falar também do futebol feminino, porque o futebol feminino do Brasil estreia daqui a pouquinho, 2h da tarde, aí o treinamento, um dos últimos treinamentos do time do Brasil. A seleção enfrenta a Nigéria, que é um time, segundo o Arthur Elias, o técnico da seleção brasileira, é um time muito forte nas jogadas que começam com bola parada, inclusive. A bola parada da Nigéria é muito forte, mas o Brasil está preparado. Segundo ele, é importante que as jogadoras cumpram dentro de campo aquilo que se prepararam para fazer na Olimpíada ou nas Olimpíadas, né? Porque mudou, né? Antigamente, no meu tempo de início de carreira, era Olimpíada ou Jogos Olímpicos. Aí depois a Platinada começou a falar Olimpíadas e já se tornou usual. Então nós vamos falar Olimpíadas também, que são os Jogos Olímpicos. Por que o futebol começa antes? Algumas competições de quadra também começam antes da abertura, que será amanhã, porque não dá tempo durante a Olimpíada de que todos os jogos se realizem, né? Tem as chaves classificatórias, enfim. Então por isso que começa a competição de algumas modalidades, como é o futebol feminino, e a abertura será amanhã, tá? Nós já falamos da abertura, inclusive anteontem, melhor dizendo, colocamos aqui até o casal brasileiro que estará portando a bandeira pelas águas do Rio Sena, porque a abertura será diferente, não vai ser numa quadra, como sempre foi até hoje, num ginásio, vai ser no Rio Sena, e o público em geral vai poder se acotovelar pelas ruas de Paris para prestigiar esse evento aí, tá bom? Então daqui a pouco, 2h da tarde, Brasil e Nigéria, na abertura da participação brasileira no futebol feminino. Meus amigos, estamos encerrando aqui o nosso Sul Minas Esporte de hoje. Quero convidar você para que esteja amanhã novamente conosco, a partir do meio-dia. Até lá e um grande abraço.